essa frase em vermelho, quando seguimos as orientações deles, referindo-se ao corpo governante, na verdade estamos seguindo o nosso líder Jesus. Aqui, para mim, foi o pináculo, foi o ápice das declarações perigosas que esse artigo aqui fez. E eu vou elaborar mais nesse ponto aqui. São perigosas, ou essa declaração em particular é perigosa, é falaciosa, é herética e é paradoxal, porque isso aí não vem de Jesus. Jesus não falha, mas esses homens do corpo governante sim. E eles estão admitindo isso nesse mesmo artigo. Não podemos fazer comparação entre as decisões que os apóstolos, os anciãos e os profetas faziam no primeiro século, que eram decisões inspiradas, que contavam com o Espírito Santo dizendo de algum modo para eles, faça isso, não faça isso. Eles tinham sonhos, tinham visões, escreviam, falavam em línguas, né? Não se pode comparar isso com as decisões humanas e mutantes que os homens do corpo governante tomam hoje. E muitas dessas decisões, irmãos e amigos, e o apelo que eu faço a você, que é testemunha de Jeová, eu não estou atacando você como indivíduo, eu não estou lhe desejando mal, eu simplesmente estou falando o que eu firmemente creio ser a verdade. Isso é muito perigoso, obedecer cegamente um grupo de pessoas. Entre nós, estudantes da Bíblia, não existe obediência cega ao que o irmão Russell escreveu. Né? Existe liberdade de discordância. Então, é muito perigoso quando se tem uma declaração dessa. E para provar que é perigoso, vamos analisar algumas dos supostos ensinos desse grupo que diz ser exclusivamente liderado por Jesus. Por exemplo, as vacinas eram proibidas. Elas eram rejeitadas de 1921 a 1952. Em 1921, na Idade de Ouro, que hoje é Despertai, de 12 de outubro de 1921, na página 17, foi dito o seguinte: a vacinação nunca impediu nada e nunca irá impedir, e é a prática mais bárbara. Estamos nos últimos dias e o diabo está perdendo lentamente a sua influência, fazendo, entretanto, um esforço enérgico para fazer todo o dano que possa e para ter o seu crédito colocado em tais males. Usem os vossos direitos como cidadãos americanos para abolir para sempre a prática diabólica das vacinações. Imagine o impacto de uma declaração dessas num grupo que obedece cegamente, desde aquela época, a toda informação que saía nessas revistas. Quantos talvez não morreram por deixarem de tomar uma vacina que teria salvado essa vida? Mas hoje houve nova luz, né? Jeová, ou Jesus nos ajudou a entender. Não houve nova luz, só houve mudança de aplicação, mudança de ponto de vista. Porque se o Espírito de Deus estivesse atuando, eles não teriam escrito isso para começo de história. Consegue entender? O que eu estou querendo mostrar aqui é que é perigoso dizer que um grupo, se você segue um grupo, você está seguindo a Jesus Cristo. Outro ponto que era ensinado: transplantes de órgãos era considerado canibalismo. Canibalismo é comer carne humana. Olha o que foi dito, por exemplo, e isso foi ensinado de 1967 a 1980. 80 não está tão longe. Até 80 era ensinado isso. Numa revista A Sentinela, de 15 de novembro de 68, na página 349, foi dito o seguinte: será que há alguma objeção bíblica que se doe o corpo para uso na pesquisa médica ou que se aceitem órgãos para transplante de tal fonte? Quando há um órgão doente ou defeituoso, o modo usual de a saúde ser restaurada é por receber substâncias nutritivas. Quando os homens da ciência concluem que este processo normal não dará certo e sugerem a remoção do órgão,
e a substituição do mesmo de forma direta por um órgão de outro humano, isso é simplesmente um atalho. Aqueles que se submetem a tais operações vivem às custas da carne de outro ser humano. Isso é canibalesco. Não obstante, ao permitir que o homem comesse carne animal, Jeová Deus não deu permissão para os humanos tentarem perpetuar suas vidas por receberem canibalisticamente em seus corpos a carne humana, quer mastigada, quer na forma de órgãos inteiros ou partes do corpo retirados de outros. Que declaração absurda, pseudocientífica, porque aqui diz que o modo usual da saúde ser restaurada é por receber substâncias nutritivas. Falam com autoridade divina, usam o nome de Deus, como se Deus estivesse dizendo: você não pode fazer transplante porque isso é canibalismo. E é isso que eles ensinaram por décadas. Então considere, por favor, eu imploro a você, considere. Se vocês acreditam que essa frase, que seguir o corpo governante é seguir a Jesus, o que você acha disso? Imagine você, ou um parente seu, ou um filho seu, que precisasse de um transplante, e você vivesse nessa época, e você diz: não, porque para Deus, para Jeová, isso é canibalismo. Será que você realmente estaria seguindo a Jesus Cristo? Ou você estaria seguindo a opiniões mutantes, conflitantes de homens? É claro que isso seria uma mera opinião de homens. E hoje temos outros problemas sérios, como a questão do sangue, por exemplo. Né? As ações do sangue, que hoje são permitidas, durante muito tempo eram proibidas. Pessoas não tomavam remédios, pessoas que fazem hemodiálise não podiam tomar certos remédios porque continham frações de sangue. Eu acredito que muitos tenham morrido por isso. E de quem é a culpa? Né? E mesmo na questão do sangue hoje, né, que se proíbe, a pessoa que faz um estudo da Bíblia vê que há outras explicações, que essa questão do sangue, da proibição, pode muito bem ter sido uma questão cultural específica na época em que os judeus ainda estavam tendo problemas com os gentios, levando-se em conta o que o apóstolo Paulo disse posteriormente, que a pessoa podia ir para uma casa de um pagão e comer tudo que era oferecido na mesa sem perguntar a origem, em contradição com essa ideia de que você deveria rejeitar certas coisas. É uma pesquisa à parte, é uma pesquisa profunda, e eu sei que isso toca no coração de vocês que são testemunhas de Jeová. Eu não vou entrar nessa questão, e eu gostaria que você fizesse a sua pesquisa. Mas nesses dois pontos, já ficou claro que esses dois ensinos não vieram de Jesus. Então, se você estivesse seguindo o corpo governante nessa época, você não estava seguindo a Jesus. Você estava seguindo a homens imperfeitos.